Amém. Pode se sentar, queridos. Boa noite a todos. Hoje é a festa no céu, né? A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, é a festa no céu. E hoje o time de Deus escapou do rebaixamento. E o Santos não apenas escapou do rebaixamento, como ainda vai disputar o campeonato da Mercosul, né? Então, Deus é bom. Quantos torcem para o time de Deus, hein? Ninguém? E o melhor ainda, o Palmeiras não ganhou nada. Graças a Deus. Gostaria de meditar com vocês nessa noite, Evangelho de Lucas, capítulo 8, uma história bem conhecida, que se encontra nos Sinóticos, 8, versículo 26 ao 39. Lucas 8, 26, 39. Diz assim: navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estavam pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído o demônio estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus mandou embora, dizendo: volte para casa e conte quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto o Jesus tinha feito por ele. Amém? É interessante que na Bíblia há vários relatos de personagens que tiveram um encontro com Jesus e foram transformados. Alguns foram curados instantaneamente. Eu gostaria de falar um pouco desse texto, lembrando que ele também se encontra em Mateus. Se eu não me engano, é em Mateus que vai falar que havia 2 endemoniados. E Marcos e Lucas falam que é um. Não é que a Bíblia se contradiz, é porque os autores, creio que esses 2 enfatizaram mais nesse endemoniado. É um caso aqui que geralmente é natural naquele contexto, um caso de possessão demoníaca. Mas o que eu gostaria de falar não é sobre sessão de descarrego, calma. Não vamos fazer a sessão de descarrego, né? Mas o que eu gostaria de falar é do antes e depois com Jesus. Quem era você antes de Jesus? Se você pegar uma foto sua, de algumas pessoas eu já vi aqui. E Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus é maravilhoso. Antes de Jesus eu vi alguns aí que eu não sei se era o próprio capeta. E há aqueles também que era como eu. Era bonito e ficou mais bonito depois de Jesus, né? Então assim, mas há uma realidade que a gente não pode negar, né? Quando alguém tem realmente um encontro verdadeiro, autêntico com Jesus, há uma transformação. Poderíamos questionar Judas. Judas andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, porém, a pergunta é, né? Será que ele tinha se convertido
de fato. Não vou entrar em outras questões, né, teológicas, que não é o caso, mas quantos aqui já tiveram um encontro verdadeiro com Jesus? E é interessante que a gente vive num mundo, né, de pessoas tão vazias, tão sem Deus, sem Jesus, que ela procura ocupar isso com outras coisas. E hoje a gente vê muitas pessoas doentes, né, com problemas emocionais. Por quê? Porque esse vazio que há na alma do ser humano, ele só pode ser preenchido por Jesus. E esse homem, ele tinha um caso de possessão. Se fôssemos olhar nos dias de hoje, poderíamos dizer que ele era um atormentado, poderíamos dizer que ele teria problemas psiquiátricos. Na verdade, esse homem ele estava possuído por vários tipos de demônio. Mas fala assim para o seu irmão, seu amigo, seu vizinho: quem se encontra com Jesus jamais será o mesmo. Para ensaio foi bom. 1, 2, 3. Quem se encontra com Jesus jamais será o mesmo. Esse homem teve um encontro com Jesus, lembrando que Jesus já vinha quando ele falou com seus discípulos: vamos para o outro lado de lá. Já teve toda aquela tempestade. Depois daquela tempestade, agora encontra com uma legião de demônio, né? Era o ministério de Jesus, né? Libertação, transformação. E nós gostaríamos de ver aqui nessa noite o que implica isso? O que aconteceu na vida desse homem? Já foi falado antes. Era um camarada que vivia como? Acorrentado. Se você pegar Marcos, vai falar que ele era um homem violento. Ninguém conseguia segurá-lo quando ele estava possesso. E ele vivia em lugares escuros, vivia nos sepulcros. Esse era esse camarada antes de Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, vamos lá. Primeiro, esse homem passou a viver em ambientes de vida. Como eu falei, esse homem vivia no sepulcro. O sepulcro naquele tempo era como uma grande caverna escura. Aquele homem vivia em ambientes, ele vivia solitário, até porque o demônio faz isso com as pessoas, né? O inimigo, ele leva as pessoas a se tornarem solitárias, as pessoas a pensarem, né, que ninguém gosta delas, as pessoas se sentem totalmente excluídas. E esse homem, poderíamos dizer que ele era totalmente excluído e as pessoas tinham medo dele. Eu também com certeza teria medo dele. Imagine, não sei se vocês já viram aquela pegadinha que tem um camarada aí que trabalha, que ele pega uma pedra, ele está conversando com alguém, ele pega a pedra, ele se faz que é doido, né? Esqueci o nome dele, ele anda com o Toninho, ele anda com o outro lá, né? O Janjão lá, né? Aí o camarada está sentado, nada, ele pega uma pedra e grita. A pessoa sai correndo porque acha que ele é louco, né? Ele interpreta alguém que tem problema psiquiátrico. E por mais que seja problema, quem aqui ficaria do lado de alguém agressivo? Você pode colocar em risco a sua vida. Então esse homem, ele vivia totalmente isolado, mas aplicando as nossas vidas a ambientes que realmente Jesus não está presente, que antes talvez alguns de vocês como eu vivíamos. Exemplo, quem não gostava de um botequinho aqui? Eu gostava de um boteco, e bem escondidinho ainda, né? Onde tinha uma mesinha lá de sinuca, um pimbolim, ficava lá nas quebradas para ninguém me ver lá, né? Gostava de uma boca de fumo, né? Agora eu pergunto, você acha que Jesus está num ambiente desse? Esse é ambiente do quê? Alguns ambientes são ambientes literalmente de morte. Quantas pessoas morreram porque estavam num determinado lugar? Não era um lugar o qual Jesus estava presente. Lembro-me de um caso lá em São Luís do Maranhão. Como todos os lugares quase do Nordeste, tem o Marafolia, né? Tem o Carnatal, o Marafolia, que são os carnavais fora de época. Interessante que havia uma moça que ia na igreja, que conhecia Jesus, e ela se afastou do Evangelho, se afastou de Jesus. E num determinado dia, uma tia dela falou: vamos para a festa lá, só curtir, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, e foram para o Marafolia. Chega lá numa discussão, o outro embriagado, a moça com ciúmes dela, com o namorado, fez o quê? Deu uma facada naquela moça dentro da festa. E ela faleceu. Né? Fatalidades, pode acontecer em qualquer lugar, mas eu creio que alguns ambientes estão muito mais propícios para isso. E quando Jesus realmente passa a viver nossa vida, a Bíblia diz o quê? Que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância.
O que o mundo precisa hoje é de Jesus, como foi falado, tempo de guerra, sempre houve violência. O povo sempre viveu num contexto de muitas guerras, de mortes de criança. Naquele tempo não era diferente de hoje, crianças eram mortas, mulheres naquele tempo já eram violentadas pelos inimigos, animais que não tinham nada a ver eram mortos, sempre foi um contexto, e Jesus ele é o que? É o príncipe da paz, e aquele homem, depois nós veremos, ele passou a ser encontrado aonde agora? Aos pés de Jesus. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele quer estar com Jesus, ele queria seguir Jesus, porque não tem como conhecer Jesus, aceitar Jesus e não querer estar com Jesus, porque Jesus é vida, porque Jesus é aquele que transforma, Jesus é aquele que traz realmente uma alegria, mesmo quando nós não compreendemos. Mas por que eu estou feliz assim? Palmeiras não ganhou nada? Corinthians então escapou também, né? E o São Paulo, né? Por que eu estou feliz? Mas essa felicidade não está ligada às coisas dessa terra. Talvez eu fosse perguntar para cada um aqui, quantos aqui não estão aqui, mas preocupado com o dia de amanhã, ou com o filho, ou com alguma situação que tem que resolver essa semana. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, nós entendemos o que é a verdadeira vida. Não é que nós não teremos problema, não é que nós não passaremos por dificuldades, porque o próprio Jesus disse o que? No mundo tereis, mas tende. Então, ele queria estar literalmente com Jesus. Por quê? Porque esse é o desejo de quem passa da morte para a vida. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos próprios delitos. Então, quando eu fizer uma aplicação aqui, há pessoas que estão vivendo como mortos espiritualmente, até mesmo emocionalmente, pessoas que passam por um processo, às vezes de depressão, estão trancadas no quarto, estão em lugares se sentindo mortas, mesmo vivas, porque essas pessoas precisam de tratamento, sim, e você deve procurar um especialista, mas essas pessoas também precisam de Jesus, porque Jesus ele traz a cura por completo. Jesus é aquele que dá vida, é aquele que gera onde não tem, é aquele que transforma qualquer deserto. Então nós precisamos de Jesus, e quando nós temos um encontro com Jesus, nós começamos a entender o que é a vida. Exemplo, dá meu exemplo. Antes eu pegava R$700 e gastava numa noite, rapidão, gasolina, rodando, igual um nóia para cima e para baixo, droga, bebida e outras coisas. O que eu faço com R$700 hoje? Muita coisa. Compro até uma passagem, às vezes em promoção para Natal, quando encontra. Você pode ir para um hotel com a sua esposa, você pode passear. Antes eu não fazia isso, porque eu vivia escravizado a uma rotina que me deixava preso, porque eu não tinha vida. Você sabe o que é ficar num calor de 40, 38 graus, trancado num quartinho, gastando R$700 de droga, andando para cima e para baixo, igual um zumbi? Mas quando nós temos um encontro com Jesus, começa a mudar, a gente começa a entender que a vida está nas coisas simples, é num cafezinho com a sua esposa, com o cônjuge, é jogando ali, né, um pimbolinho aí, né, os patinhos lá, depois eu vou pegar vocês lá, né, é comer no churrasco, tantas coisas que nós deixamos de fazer quando nós não temos Jesus, mas a partir de Jesus essas coisas começam a mudar. Segunda coisa importante, esse homem recebeu o quê? Novas vestes, sua nudez e vergonha foram cobertas. Esse homem ele não tinha senso de moral, ele andava nu, ele vivia acorrentado, mas depois que ele teve um encontro com Jesus, eles viram ele como agora vestido, porque Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e esse homem vivia excluído da sociedade exatamente porque ele não tinha condições de viver na sociedade. Imagine que a sociedade, ainda mais naquele contexto, um homem nu, que às vezes precisava ser amarrado, ser contido, e ainda assim ele arrebentava as correntes, creio que saía lá, isso aqui eu imaginando, né? Correndo atrás das pessoas, e as pessoas falavam, lá vem o camarada lá, e ele vivia totalmente isolado. Agora olha só que interessante, o que aconteceu quando Adão, vamos lá, ele pecou lá no Jardim do Éden, o que ele descobriu? Estava nu, porque através do pecado, os olhos dele foram abertos, e eles passaram a conhecer, né,
a árvore lá vai falar do fruto do bem e do mal, e eles estavam nus. Dizem que ali já houve o primeiro sacrifício. O que Deus fez? Cobriu a nudez de Adão. Ali já houve o primeiro sacrifício de animais, né? Está aí, né? Vou ficar olhando aqui. Então, e aí quando chega lá em Jesus, ele é o Cordeiro, né, que tira o pecado do mundo, e agora Jesus, ele dá novas vestes a esse homem. Quando eu falo novas vestes, primeiramente espiritual, e também agora esse homem é encontrado como? Vestido. Porque ele começa o quê? A recuperar a sua mente, que era tomada por possessões. Ele começa agora a enxergar diferente, ele começa a ter senso, ele começa a ter filtro, e ele começa a entender que agora ele não pode ser mais o mesmo, porque agora ele teve um encontro com Jesus, e Jesus, ele é aquele que cobre a nossa nudez, a nudez do pecado, como foi falado de manhã também. Quando você se lembra do seu pecado, você se lembra como? Com alegria ou com vergonha? Vergonha, né? Quando você lembra lá que você aprontou para sua mãe lá, não obedeceu, né? Quando eu lembro como eu andava, irmão, bêbado, chamando cachorrinho de meu bem, né? Você acha que a mulher que está beijando na sua boca está lá o cachorrinho lambendo, né? Às vezes eu ficava uma semana sem sair de casa, gente, tentando lembrar o que eu aprontei. Era muita vergonha. Quem que nunca passou por isso? São outras coisas, né? Mas aí vem Deus, mesmo Adão desobedecendo, o que Deus fez? Cobriu a sua nudez. E aí quando vem Jesus, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo culpado, porque eles desobedeceram a ordem que Deus tinha dado, ainda assim, pela graça, Jesus vem, nos dá novas vestes, veste colorida, bonita assim, nos dá, né, uma nova mentalidade. Jesus vem e fala assim: ainda que você seja um pecador, ainda assim te amo, e agora eu vou cobrir, e agora tirar de vez a vergonha. Ele pagou o preço. Então se você sente-se envergonhado diante de Deus, não é Deus, é o acusador. Porque Jesus não nos envergonha, não nos constrange. O que constrange de Jesus em nossas vidas? O seu amor. É saber que a gente fez tanta coisa errada, e às vezes faz, se não faz externamente, faz aqui, ainda assim Jesus nos ama, ainda assim Jesus quer nos dar vestes novas, vinho novo, odres novos, uma nova expectativa de vida. Esse homem, ele era envergonhado, não sei, não fala muito a respeito dele, da família, mas talvez a família fosse também motivo de chacota. Aquele homem onde passava, lá vem aquele louco, vamos correr. Mas quando vem Jesus, e Jesus não olha para os pecados, Jesus não olha como a sociedade olha, Jesus olha diferente, e ele vê ali muito mais que um homem endemoniado. Ele vê um ser humano, a imagem e semelhança de Jesus, ainda que esteja distorcida. Houve um encontro, e Jesus se encontrava com as pessoas menos improváveis para fazer parte do time dele. Quem aqui escolheria os discípulos que Jesus escolheu para andar com ele? Só tinha maluco ali, gente. Pedrão, doidão, tudo queria cortar os outros na faca. Acho que era nordestino, Pedro, viu? Tudo dele era na faca, rasga o bucho, rasga logo. Paulo, todo colérico, todo, eu falo mais língua que todo mundo, com ego totalmente, né? Ah, um incrédulo, o outro era ladrão, cobrador de imposto. São esses que Deus gosta, e são esses que nós como igreja devemos gostar e buscar também, meu querido. Porque nós devemos ser imitadores de Jesus, não da sociedade. Jesus tocava os leprosos. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus. Porque talvez no meio da multidão ela ouviu que estava passando alguém diferente, alguém que estava curando, alguém que estava tocando os leprosos, alguém que estava curando os enfermos, alguém que não tinha nenhum tipo de acepção, alguém que não tinha nenhum tipo de preconceito, alguém que amava simplesmente o ser humano, independente das escolhas erradas dele ou não. E aí quando nós entendemos isso, Jesus disse o quê? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos... Porque o meu fardo é leve, irmão, jugo suave. Quando nós temos um encontro com Jesus, passamos a enxergar ou procurar viver a vida de uma forma mais leve. E aí entendemos que a vida não é um tribunal,
A igreja não é um tribunal para estarmos aqui julgando quem pode e quem não pode, porque agora nós temos Jesus. E aquele homem, quando ele se encontrou, ele recebeu novas vestes. É isso que Deus tem nos dado, novas vestes, nova vida. E por fim, terceiro, esse homem passou a ser testemunha de Jesus pela transformação de vida. Então esse homem teve um encontro com Jesus. E é interessante que vai falar que agora, como que o povo viu esse homem? Vestido e em perfeito juízo. Antes ele estava nu, agressivo, violento, vivia em lugares de morte, e depois que ele se encontra com Jesus, ele começa a recuperar, ele começa a ter juízo, né? A gente começa a melhorar. Antes de Jesus, deixa eu lembrar aqui, eu acabei com uma Brasília. Quem lembra da Brasa aí? Eu sei que temos aqui do tempo da Brasa, né? Brasília, bati um Passat, dei perca total no Cadete, no Uno, e acabei com outros carros, videocassete. Lembra o tempo do videocassete? Molecada aqui não lembra, né? O tempo do videocassete, né? Acabava com tudo. Capotei um carro a 120, não aconteceu nada comigo. Eu creio que Jesus já estava ali, acompanhando. Já estava ali, mas a gente precisa entender que o fato de Jesus nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade, nós temos que fazer a nossa parte. E é interessante que o maior testemunho desse homem não eram as suas palavras, mas sim o que as pessoas viam nela. As pessoas têm visto Jesus em mim, na sua vida? Ou nós somos como aqueles que só falam de Jesus? Como a gente brinca aqui, né? Oh, Senhor Deus poderoso, altíssimo Pai da eternidade. Ai, que arrepio. Quando sai daqui, está devendo para todo mundo, condena todo mundo, manda todo mundo para o inferno. É como que as pessoas vão ver Jesus dessa forma? As pessoas procuram ver Jesus nas nossas atitudes. E aquele homem falou assim: deixa eu ir com você, eu quero te acompanhar. Porque quando Jesus curava, lembra? As pessoas tinham desejo de seguir Jesus, estar com Jesus. E o que Jesus fala? Não. É mais importante que você fique por aí e vai lá e fala o que eu fiz na tua vida. E aquele homem foi pregar, ele foi testemunhar, e com certeza as pessoas mesmo, o texto não fala, porque que eles ficaram assustados, né? E mandaram Jesus sair, talvez porque teve um prejuízo, né? Muitos porcos, muitos palmeirenses juntos, e aí os donos ficaram com medo, né? Por quê? Teve prejuízo. Ou talvez porque tinha que dar conta dos porcos, não sei, não é claro isso. Mas eles ficaram com medo de Jesus. Mas depois a gente vai ver Jesus voltando e pregando nesses lugares. Esse homem estava pregando. E como que esse homem pregava? Acho que ele não precisava nem falar. Lembra do cego lá também? Que ficaram insistindo com ele, mas não sei, só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. E a incredulidade, sabe onde sai a incredulidade? Na religiosidade. Jesus curou, camarada, não pode curar no dia de sábado. Não pode. Porque nós estamos preocupados, sabe o quê? Não com Jesus, com ritos, com tradições, que não muda ninguém, às vezes só piora. Só piora. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, não com a religiosidade, a nossa vida passa a ser transformada, e agora nós passamos a ser testemunhas de Jesus. Então antes, aquele camarada era um cara motivo de chacota, vivia por cada lugares onde havia morte. Ele se encontra com a própria vida, o qual Jesus mesmo afirmou que ele era o caminho, a verdade, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E esse homem recebe novas vestes, ele é transformado. E aqueles demônios já sabiam quem era Jesus, por isso que ele falou assim, né? Jesus falou: saia daqui, Filho do Altíssimo, porque até o inimigo reconhece a autoridade de Jesus. E vou aqui dizer uma aqui, está gravando, né? Às vezes Satanás, o inimigo, é muito mais obediente a Deus, submete a Deus que os próprios crentes, porque ele sabe do lugar dele. Quando ele chegou diante de Deus, ele pediu permissão para entrar para falar de Jó. Como que nós chegamos à presença de Deus? Você já tem Jesus? Quem era você antes? Ou quem não tem ainda, pode ter. E aí é interessante que, na realidade, o mundo não está precisando de mais religiões.
O mundo não está precisando de mais seitas, filosofias. O mundo precisa é de Jesus. O mundo precisa ver Jesus em nossas vidas. Aquelas pessoas lá fora que talvez estão lá, zanzando na rodoviária, andando por aí, muito mais que acusação, porque eles já vivem presos a uma vida acorrentada pelo vício, eles precisam de Jesus. Quantas crianças passando fome em alguns lugares, não só lá fora, no Brasil, não precisa ir muito longe. Quantos idosos abandonados, sem família. O que essas pessoas precisam? De Jesus, do Verbo que se fez carne. Nós precisamos encarnar esse Jesus que está aqui dentro e sair por aí dizendo: você pode ser uma pessoa diferente se você se encontrar verdadeiramente com Jesus. Jesus pode fazer diferença na sua vida. Ele fez na minha, tem feito. E todos os dias nós precisamos ter um encontro com Jesus. Todos os dias nós precisamos ir aos pés de Jesus, como aquele homem. Fala: Senhor, às vezes eu oro dessa forma: Senhor, não me deixe te deixar. Não permita que eu me afaste de ti. Por quê? Da parte dele há uma promessa que diz: eu estarei convosco até a consumação do século. Da parte dele há uma aliança inquebrável. Mas quem quebra é a gente, é nós que nos afastamos de Jesus. Jesus continua sendo Deus, Jesus continua com os braços estendidos, Jesus continua transformando vidas, Jesus continua restaurando casamentos, Jesus continua trazendo os filhos pródigos de volta para a sua casa, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Agora nós precisamos exalar esse perfume de Cristo, aqueles que precisam, e dizer: olha, assim como Jesus mudou minha vida, assim como Jesus me libertou de um vício, assim como Jesus me libertou de qualquer uma coisa, Ele pode libertar a sua vida. E o que eu preciso fazer? Nada. Você precisa crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, porque todo o preço já foi pago na cruz do Calvário. A cédula foi paga, foi rasgada, não há mais dívida quando aceitamos Jesus. Todos os pecados foram jogados no mar de esquecimento, porque agora nós temos o nosso justo juiz, nós temos o nosso Salvador, aquele que disse: vá, não peque mais, porque mesmo que você peque, há a condição do arrependimento, porque eu estou convosco até a consumação do século. Não importa o vale que você esteja, quando você tem Jesus de verdade. Eu estava lendo alguma coisa, não lembro, que eu não lembro as coisas que eu leio, as referências, ou se foi algum estudo da célula. E é interessante que há momentos que a gente fala assim: não dá mais para mim. Vou dormir, não quero mais saber de evangelho, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada. Esse negócio aí está meio estranho, a minha vida só piora. Tentaram roubar minha moto, meu carro que quebra, e não dá mais. Aí quando amanhece o dia, parece que você abre, vê aquele pôr do sol, você já mudou, o Espírito Santo já trabalhou e disse. Aí nós pensamos como Pedro: para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Meu querido, por mais difícil que seja com Jesus, é pior ainda sem Ele. Por mais difícil que seja seguir Jesus, e eu vou dizer porque que é difícil seguir Jesus. No tempo da lei, a graça é muito mais difícil do que a lei, porque Jesus vai mandar você amar o seu inimigo. Jesus vai mandar você orar por aqueles que te perseguem. No antigo era fácil. Faz o que com os teus inimigos? Mata. E às vezes a gente quer voltar para o antigo, né? Pega esses corintianos aí, passa o facão igual a Pedro. Mano, passa. Mas ele fala: não, vou orar, Senhor, que o Corinthians caia, mas abençoa a vida deles lá na segunda divisão. Que o Palmeiras não ganhe, que quando o irmão for chorar, que eu seja os braços de Jesus consolando os palmeirenses que não ganhou nada. Aí, tá vendo? Sabe por quê? Porque Jesus, Ele veio à terra com um propósito, o próprio Deus. Você entende o que é isso? O próprio Deus encarnado no homem, filho do Zé e da Maria, nasceu numa manjedoura, cheio de fezes de animais, e ali nasceu o Rei da Glória. E agora aquele que nasceu no meio da simplicidade, no meio da sujeira,
vem para limpar a nossa sujeira. Olha só que maravilhoso. Como dizem, né? O grande que se fez pequeno para que o pequeno fosse grande aos olhos do Pai, não aos olhos do homem, senão a gente começa. Então, uma coisa é fato, não há mudanças verdadeiras e profundas sem um encontro com Jesus. Por isso que você vai ver pessoas que estão 30, 40 anos dentro de uma religião e nunca conseguiram ter uma vida transformada, porque o encontro delas foram somente com a religião, com os ritos. Eu vou na igreja hoje porque é ceia, vou me santificar, tenho crédito para pecar a semana inteira agora, depois eu venho domingo, peço perdão. Não, mas quando eu tenho Jesus, eu venho à igreja porque eu tenho prazer em estar na comunidade, eu tenho prazer em rever os meus irmãos, eu tenho prazer em estar aqui e adorar o Senhor como comunidade, porque eu tenho Jesus. Então agora eu estou em lugar de vida. Eu falo, a igreja não salva ninguém, mas faz parte da vida de um salvo. Um salvo tem prazer em estar aqui, um salvo tem prazer em cear. É claro que de vez em quando a gente vem meio que arrastando, é natural. O que não pode é isso se tornar uma rotina. Agora Jesus está aqui nessa noite. Então uma coisa é fato, não há mudanças verdadeiras e profundas sem um encontro real com Jesus. O que aprendemos com antes e depois de Jesus? Primeiro, Jesus quer nos conceder uma nova vida. Não sei como você está vivendo hoje, mesmo que você tenha Jesus, como foi falado hoje de manhã, mas tem certos lugares da nossa vida que precisamos mais de Jesus que outras, amém? Tem lugares aqui dentro, aqui no nosso juízo, a gente todo dia precisa aperfeiçoar o nosso juízo através da palavra, através do relacionamento com Jesus, porque o ano, não basta o ano ser novo, não adianta fazer um monte de lista de coisa nova agora, se suas atitudes forem a mesma. Vou para a academia, eu já começo na sexta, não vou esperar a segunda não, esses dias eu fui na sexta-feira. 2 de janeiro eu começo minha dieta, abraço que vai começar. Começa hoje, eu já comecei, comi só 2 bifes hoje, só. Antes era 3, 4. Calma, é assim, é um processo com Jesus, é um processo, já não tomei refrigerante hoje, é um processo, e ninguém veio me tentar aqui não, está amarrado aí. Segundo, Jesus quer nos conceder novas vestes e cobrir toda a vergonha do pecado. Não se sinta envergonhado, quando lembrar de Jesus, sinta-se amado, não envergonhado, não constrangido, porque quem faz isso é inimigo. E terceiro e último, para concluir, Jesus quer que sejamos testemunhas vivas do seu poder. E o poder de Jesus está aqui, amém?